Opa, aqui é o professor do cabeleireiro e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar uma conversa que eu tive ontem no grupo que teve muito a ver com o meu começo. A pessoa me falou assim, se ela poderia abrir a barbearia dela, mas ela ainda não tinha cadeira. Então eu peguei e disse assim, pode sim, você pode. Você arruma algum lugar para a pessoa sentar. E aí eu peguei e mostrei a foto da minha primeira cadeira. A minha primeira cadeira, na verdade, ela não era uma cadeira, ela era um tamborete. As pessoas chamam de tamborete aqui na minha região, para esse tipo de assento. Tem umas pessoas que chamam banquinho, tem umas pessoas que chamam gocho. Não sei se vocês já viram, mas eu vou mostrar aqui. Olha, essa daqui é a cadeira que eu comecei a cortar cabelo. Era um banquinho desse modelo aqui, olha. E o que acontece? Às vezes a gente fica buscando barreiras para nos impedir de prosseguir. A gente cria na nossa cabeça essas barreiras. Tipo essa que esse rapaz falou, poxa, eu não tenho cadeira. E eu sugeri para ele, olha, coloca uma de plástico mesmo, uma simples, para te começar. Então é importante, pessoal, é a gente começar, a gente tem que começar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a entrar dinheiro. E quando começa a entrar dinheiro, fica mais fácil para você comprar as outras coisas que você precisa, entendeu? Então é incrível como a gente começa a colocar pequenas barreiras que nos impedem de prosseguir, de avançar, entendeu? De crescer nessa carreira, entendeu? A gente não deve deixar essas pequenas barreirinhas impedir a gente. Estou dando exemplo de quando eu comecei. Na verdade, quando eu comecei, nem a tesoura era minha, era emprestada. Eu emprestava ela de uma vizinha que morava lá da minha casa e pegava esse banquinho, que era da minha casa também, da mesa da gente almoçar e jantar, e atendia as pessoas lá na frente da minha casa, ou no quintal. Então, as pequenas barreiras que a gente cria na nossa cabeça impedem de que a gente tenha um futuro brilhante. Nesse tempo que eu comecei a cortar cabelo, nessa época eu gostava de criar passarinho. Criava curió, criava vários tipos de passarinho aqui da minha região. E aí eu me juntava com meus colegas e de manhã cedo a gente ia para um lugar que era onde os passarinhos ficavam, lá dentro do mato, dentro da campina, lá dentro da fazenda. E quando foi um belo dia nós fomos arrumar passarinho, eu com meus colegas, e nessa época o prefeito aqui da minha cidade tinha comprado um terreno para cá, para o lado do bairro onde eu morava, para fazer um lixão. E ele já estava jogando lixo para cá, para esse lado aqui desse bairro. E quando a gente ia arrumar passarinho, a gente passava por lá. E quando foi nesse dia eu fui, de manhã cedo, quando eu olhei num monte de lixo assim, tinha um pé de uma cadeira, só o pé, aquele pé hidráulico dessas cadeiras, que gira. E aí quando eu olhei aquele pé de cadeira, todo enferrujado lá, eu olhei e veio a ideia na minha cabeça de eu fazer uma cadeira dali, daquele pé. Eu fui lá, peguei, girei ele, ainda tinha o giro, da amassada, ainda tinha daquele amortecedor, que amortecia quando a pessoa sentava. Aí eu disse, ainda tá bom essa estrutura aqui, esse pé, eu vou fazer uma cadeira daqui para mim. Aí eu peguei e coloquei na beira do caminho, aí quando nós voltássemos eu ia pegar, e assim eu fiz. A gente fomos arrumar um passarinho, e hoje eu não crio mais passarinho, eu mudei de ideia, eu não gosto mais de ver os passarinhos presos, mas nesse tempo eu gostava de criar passarinho. E aí quando eu voltei eu peguei esse pé, chegando aqui em casa eu lavei ele, lixei, tirei toda a ferrugem que tinha nele, e levei em uma marcenaria e mandei fazer a estrutura de madeira em cima desse pé hidráulico de ferro. Então a cadeira que depois desse tamborete foi uma que eu mandei fazer também. Então eu mandei fazer uma estrutura de madeira, botei em cima e parafusei, e tinha outra estrutura que a pessoa sentava. Então tinha a base de madeira, tinha o pé de ferro que tinha um amortecedor e girava, e a parte do assento era de madeira também. Eu comprei a esponja, comprei a napa e forrei ela todinha. Ela ficou bem macia e ela girava. E ficou muito legal a cadeira, ficou muito bacana. Aí eu coloquei lá no meu salãozinho também, essa cadeira que eu tinha mandado fazer. Então nesse período aí eu não deixava pequenas barreiras me impedir de continuar, de me tornar um cabeleireiro, entendeu? Eu ia fazendo aquilo que eu podia. E eu fazia o máximo que eu podia, entendeu? Aquilo que eu podia fazer, eu fazia. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe
a estrutura lá do lixão e mandei fazer a minha cadeira. Então, a gente às vezes deixa as pequeninas barreiras impedir que a gente prossiga, que a gente comece a trabalhar. E logo depois que eu tive essa conversa com essa pessoa, outras pessoas começaram a postar dizendo: olha, minha cadeira era de plástico também quando eu comecei, olha, minha cadeira era assim quando eu comecei. Então, se você está no começo, não deixe que pequenas barreiras te impeçam de avançar, de prosseguir. Vá em frente, compense o que você não tem com o que você tem de melhor, com um bom atendimento, entendeu? Com gentilezas, porque as pessoas, elas se importam muito com isso também, entendeu? Às vezes, se você tiver uma estrutura boa, mas se você não for uma pessoa gentil e não tratar bem as pessoas, você não vai conseguir atrair as pessoas. Você tem que compensar dessa forma. E se você compensar dessa forma, você vai aprender a ser uma pessoa assim, super gentil, super educada, tratar super bem os clientes. As pessoas vão amar se você fizer isso, se você tratar elas super bem. Elas não vão se importar onde elas vão sentar. Você tem que compensar com um bom trabalho, fazendo um corte excelente e um bom tratamento. Isso daí vai fazer muita diferença. Elas vão pagar para você e futuramente você vai comprar a sua cadeira, vai comprar as coisas que você precisa e elas vão ver que você está investindo dinheiro naquilo em que elas estão querendo. Toda vez que elas chegarem lá com você, elas vão ver que você está se empenhando, que você está se dedicando e elas também vão se empenhar em continuar indo com você e até levando outras pessoas para conhecer você também, para conhecer o seu humilde espaço, para conhecer o seu começo, porque é muito bonito quando você vê a trajetória da pessoa, entendeu? Quando você acompanha a trajetória da pessoa. Eu recebo muitos elogios aqui dos meus próprios clientes, eles mesmos às vezes me lembram, eles chegam assim: Ivo, tu te lembra daquele tempo que tu cortava o cabelo logo no começo, que eu vinha que era só assim, 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 tu lembra? Eu disse: eu lembro, era bacana, né? Então, as pessoas trazem a lembrança, entendeu? Então, não se importe se você não tem tudo o que você gostaria de oferecer. Ofereça o melhor que você tem, que as coisas vão vir para você, com certeza. Foi assim comigo. Eu lembro benzinho que eu contei para vocês, né, como foi o meu começo. Então, vocês podem começar. Eu lembro também quando foi para me fazer a minha primeira placa, eu era um cara muito simples, né? Um cara muito humilde, eu não me importava, não tinha luxo de nada. E quando eu fui fazer a minha primeira placa, eu apenas peguei um pedaço de madeira e escrevi com carvão. Então, quando eu fui fazer a minha primeira placa, eu não me preocupei em comprar tinta, sabe? Não passou pela minha cabeça isso. E simplesmente eu peguei um pedaço de madeira, de caixa de tomate, uma madeira bem macia, não sei se você já chegou a ver esse tempo aí para sua região, e um pedaço de carvão e escrevi: corta-se cabelo, R$1. Rapidinho eu fiz a placa e preguei na frente da minha casa. Quer dizer, não custou nada a minha placa, não custou um centavo para mim a minha primeira placa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que tem coisas que não vai custar dinheiro para vocês, tem coisas que vai custar você querer fazer com algo que você tem, com algo que você tem à sua disposição. É isso que você tem que entender. Tem coisas que não vai custar dinheiro, tem coisa que vai custar você ter disposição, você ter coragem de fazer e fazer. Porque muitas vezes a gente bota o dinheiro como barreira também. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, mas você tem algo na sua casa que você pode aproveitar para substituir aquilo momentaneamente. Então preste atenção, não deixe que pequenas barreiras te parem, não deixe que pequenas barreiras te impeçam de prosseguir. Passe por cima desses pequenos obstáculos. Isso daí você consegue com certeza. Basta você ter a visão lá na frente de onde você quer chegar. Você quer se tornar um profissional, então você tem que fazer esses pequenos esforços. Você tem que passar, você tem que criar essas pequenas superações com o esforço, com a força de vontade e a dedicação. Basta que você seja uma pessoa determinada em cima daquilo que você quer. Então você vai botar a sua visão para resolver esses pequenos obstáculos e você vai ver que você consegue, que são coisas simples, são coisas muito simples para você resolver. E você vai ver que com o tempo
aquilo ali foi só uma fase, entendeu? Foi como se fosse um teste que você tinha feito, entendeu? Para você ser aprovado, para você se tornar um grande profissional na área de cabeleireiro, tá ok? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.